O que é mais interessante é o seguinte, eu sou um cara que sou contra. Eu acho bacana ser contra, porque eu acho saudável ser contra. O imprinting cultural, que o nosso querido Edgar Morin, um filósofo francês, o imprinting cultural é aquilo que aquela época designa, de cima para baixo, um determinado tipo de estética, de paradigma, de padrão, de comportamento, etc. E tal. E aí, naquela época, eu estava azucrinando, porque na Europa o imprint cultural era o rock. Para vocês terem uma ideia, até no futebol era rock, eu nunca vi brasileiro fazer rock no futebol, não sei naquele momento. Até os hinos dos clubes eram rock. E eu achava aquilo ridículo, porque eu acho que o imprint cultural tem que ser combatido, principalmente pelo underground. E eu achava aquilo limitante, mediocrizante. Todo imprint cultural também, independente do que ele é, porque vocês vão entender que não é verdade o fato de eu estar lutando pelo Brasil ou estou lutando contra o Brasil. Eu estou lutando contra o imprinting cultural, que naquela época era o rock. O rock não podia... o rock não aceitava a música brasileira era um tabu. Se bem que a música brasileira sempre teve aquela coisa da MPB que eu acho uma merda, sempre achei. Mas, porque eu sou um cara, eu acho que esse é Libra, eu sou Libra, né? Então eu quero sempre dar uma compensada. Aí eu fiquei lutando não pela MPB, porque eu acho, como eu falei para vocês, uma merda, mas assim, você poder eventualmente fazer uma troca, ter outras influências e não ser, inclusive, uma subsidiária, né, de um rock que era naquela época dos anos 80 muito mimético, muito imitatório, né? Então eu ficava muito agoniado com isso. Então eu achei legal, assim, falei, bom, se todo mundo imita o The Police, se todo mundo imita o U2, eu vou tocar com a mangueira. Faz sentido, né? Aí eu pensei assim, e aí eu fui pro colégio. Aí o governo, naquela época que era a ditadura, inventou uma coisa execrável em todos os colégios, reforma de ensino, e tinha aulas de moral cívico, que geralmente era ministrado por velhas octogenárias, com um pó de arroz fedorentésimo, e que ministravam aulas de folclore, que é a língua morta, né? Folclore é uma coisa horrorosa. Você viu que todo país que não tem uma cultura viva tem folclore? O folclore é sintoma de que você tem uma língua morta, ponto. Então, a MPB, via moral e cívico, olha a loucura que nós somos. Enviadas da direita, Jarbas Passaralho, nosso ministro da Educação, não é verdade? Reforma de ensino, super de direita. Aí essas senhoras octogenárias ensinavam cânticos horrorosos e, não raro, faziam os festivais de canção nos colégios. E aí o seguinte... Eu participei, quer dizer, tentava participar, mas eu era sempre eliminado, porque eu achava horrível o que eu fazia, o que sempre achava. Mas o que aconteceu é o seguinte, por exemplo, tinha caras muito queridos comigo, o Cláudio Nucci, o Zé Renato, e aí eu percebi uma coisa sensacional. Essas senhoras enviadas da moral cívica do Jarbas Passarinho, elas estavam querendo peneirar um novo Chico Buarque. Vocês perceberam o drama da questão? Direita, esquerda, eu pensei assim, peraí. E eu, aos 10 anos de idade, em 1967, vi uma coisa de uma aberração, em que isso nunca foi discutido, talvez no livro eu tenha passado meio, assim, com tanta vergonha, um pouco de passagem, que foi a passeata contra a guitarra elétrica. Nossos baluartes. Eu fiz uma construção literária tão bonita. Eu botei Carolina, eu botei a Ana Sacada como uma Carolina bendita. Eu falava, Chico Buarque, você não foi, mas você estava lá. Caetano Veloso, você não foi, mas você estava lá. Gilberto Gil estava namorando Elis Regina, estava de braço dado pela avenida, não estava morrendo atropelado, estava lá liderando a passeata. Todos esses caras estavam lá. E vocês perceberam uma parada? A gente percebe o seguinte, por que isso? A gente tem uma inteligência, se é que se pode chamar de tal, de esquerda do Brasil. Você, para ser inteligente, influente e comer alguém, depois dos 14 anos, você tem que ser fã do Che Guevara. Vocês entenderam o que eu falei, né? Eu
vai pro segundo grau, fã do Led Zeppelin, o cara é um xintifio na pampa, gosta de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Muse, U2. Aí tem um professor de ciências, seja lá, humanas, e aí começa a dizer que do Lobo é do caralho. Aí você se fode, né? Você sai da sua naturalidade e vira aquele cara que é o falso absoluto, com síndrome de dignidade intelectual, que por anseios sexuais acaba se pervertendo e acabando consumindo do Lobo Chico Buarque em troca de Bochoxota. Nós estamos agora diante de uma situação que eu considero periclitante, porque é o seguinte: nós temos uma situação postiça pela esquerda via chapa branca do governo, que tornou o universitário um universo otário, né? E o universo otário consome o quê? Cocô. Ou seja, sertanejo, universo otário, chorinho, universo otário, bossa nova, rock não tem. Não tem rock, porque rock não dá para ser otário, né? Por mais idiota, porque tem muito rock idiota, mas otário não dá para ser. Porque você tem que ter um pouco mais de paldurecência que esses caras não têm. Não tem paldurecência nenhuma. Então nós estamos numa época de muito obscurantismo, onde tanto a esquerda, que patrocina de uma maneira absolutamente irracional e insensível essa coisa postiça da esquerda brasileira, que não funciona, a não ser por uma camada de muitos débeis mentais metidos a intelectuais que são doentes e idiotas. Olha só mesmo. E do outro lado, correndo solto pela raia do Jabá, o universitário sertanejo, o Restart, o Pessoas da Demência, o Rock Boys Band do Dudadá e o Agrobrega universitário. Vocês perceberam? E aí forma um ciclo onde você vai acabar onde? No Ministério da Cultura. Eu acho que não tem mais nada a dizer, não.